O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual faremos a fagocitose com o especial coronavírus, que foi gravado antecipadamente pelo nosso comendador Átila Yamarino. Olá a todos, bom estar aqui de volta, ou meio de volta, né? Desculpa não estar participando com todo mundo aqui do xadrez. Sinto bastante falta de conversar com o Matias e com o Felipe, mas paternidade e o pequeno jacarezinho aqui estão demandando muito de mim. Mas queria conversar com vocês sobre uma série de coisas importantes que a gente teve acontecendo nas últimas semanas e inclusive coisas que vão ditar a pandemia daqui para frente, né? Então, por partes. Começando para aproveitar a Ásia, a gente está vendo Hong Kong planejando abater 2.000 hamsters por medo de Covid. E o que aconteceu na situação ali é bem inusitado. 2 pessoas testaram positivo, um funcionário de uma pet store e uma pessoa que era cliente ali. E na hora que testaram, eles também testaram os bichos que estavam lá dentro e descobriram hamsters com o coronavírus. E agora querem sacrificar os bichinhos e está todo mundo indignado. Pontos importantes aí, e porque especificamente nesse caso com os hamsters talvez não seja necessário. Uma das grandíssimas preocupações ao redor de uma doença nova que circula entre humanos é você ter ou não outros reservatórios animais da doença, porque isso meio que inviabiliza a extinção dela. Então, por exemplo, a varíola foi extinta de humanos, e quando ela foi extinta de humanos na base da vacina, ela foi extinta do planeta, porque outros animais não pegam varíola, ou pelo menos não costumam ter o vírus da varíola regularmente. Tem varíola em macacos, mas é a varíola vacinal. É o vírus da vacina que podia causar doença em alguns casos, da vacina mais antiga que se tem, que era aquela vacina que era passada de pessoa em pessoa no século XIX. E isso ainda circula em macacos aqui no Brasil, mas o vírus da varíola humana não circula em outros animais. Então, uma vez que a gente conseguiu barrar esse vírus na base da vacinação, isolamento e rastreamento de contatos, que funcionam muito bem, essa doença não acontece mais em humanos. Ainda tem o vírus da varíola em laboratório, guardado em alguns freezers por aí, principalmente na Rússia e nos Estados Unidos, mas em pessoas, por tudo que a gente sabe, não. Já outros vírus, como o vírus da raiva ou o vírus da febre amarela, são vírus que conseguem circular em outros animais, como outros primatas, ou como cães, raposas, lobos e por aí vai. E com isso, eles se estabelecem ao nosso redor e a gente não tem muito o que fazer a não ser se proteger do vírus, mas sem conseguir eliminar a doença de uma vez. Então, o motivo pelo qual a gente tem que vacinar os cães contra a raiva e tem que vacinar pessoas quando algum bicho com raiva aparece numa região é porque o vírus continua lá presente, independente do que a gente fizer. Então tem que enxugar gelo, entre aspas, aí constantemente para se proteger daquilo. A mesma coisa a febre amarela. Ela é uma doença originalmente de primatas da África, que foi trazida para o Brasil pelo tráfico de pessoas escravizadas, se estabeleceu aqui e de humanos aqui no Brasil saltou para os nossos outros primatas que tem aqui e se estabeleceu muito bem entre eles. Então agora, por mais que a gente elimine a febre amarela das pessoas com base na vacina, de vez em quando alguma pessoa sem vacina se aventura por uma região onde tem primatas que estão com febre amarela e pega essa febre amarela deles e o vírus volta a acontecer em humanos. Então, para a gente se proteger, tem que continuar se vacinando e monitorando os casos, e é um trabalho que vai ser contínuo porque a gente não tem como vacinar os bichos na natureza, pelo menos não ainda. Então esse é o dilema da Covid, se ela se estabelece ou não em outros animais. Por isso esse tipo de ação, como pensar em abater os hamsters, ou como fizeram com os minks na Europa, como a gente já falou no ano passado. Lembra que encontraram criação de mink na Holanda, na Dinamarca, e a transmissão do vírus acontecia muito bem entre os pobres dos bichinhos, e por isso pararam com a criação deles e acabaram sacrificando os animais. No caso dos hamsters, isso pode acontecer. É meio bizarro, mas algumas variantes do coronavírus, o coronavírus original, se eu não me engano, a variante Delta certamente,
Ganharam mutações que aumentam a transmissão entre humanos, mas essas mutações também deram para eles a habilidade de infectar hamsters. Então, normalmente, para outros coronavírus, se você quer estudar eles em animais, como os hamsters, ou você seleciona um vírus que vai fazer isso especificamente, ou você modifica o hamster geneticamente para ter genes mais parecidos com os humanos, na parte imune dele, de contato com as células. É o que a gente chama de humanização desses bichos, e aí não quer dizer que ele vai ser inteligente, ou vai sair andando, fazendo alguma coisa, ou vai ficar assistindo Big Brother agora, como humanos têm feito. Quer dizer só que eles vão ter receptores mais parecidos com os nossos, ou um sistema imune mais parecido com o nosso, dependendo aí do que impede ou não o vírus de infectá-los. Então, normalmente, com outros coronavírus, ou você humaniza o hamster, ou você seleciona um vírus que infecta eles. Com a variante Delta, não. Por causa das mutações que ela ganhou normalmente para nos infectar, ela também ganhou a capacidade de saltar para os hamsters. E com isso infecta eles. E esse caso em Hong Kong foi isso. O vírus que infectou tanto o vendedor da loja, quanto o cliente, quanto os pobres dos hamsters, era a variante Delta. E por isso esse medo, e o medo do vírus se estabelecer entre os hamsters e circular para as pessoas. Esse é o medo maior numa região como Hong Kong, que está fazendo controle bom da doença. Aqui nas Américas, que a gente perdeu o controle, pode ter um monte de hamster aí com Delta que a gente não vai nem ver. Mas, olha só que loucura que é isso. Primeiro que isso mostra pra gente como o vírus pode saltar para humanos. Toda aquela história de o vírus foi cultivado em laboratório, ele foi desenvolvido para ter a capacidade única de conseguir infectar humanos. Ninguém cultivou esse vírus para infectar hamster, mas para circular melhor no hospedeiro humano, ele ganhou mutações que também deixam ele circular entre hamsters. De repente existe aí no WhatsApp dos hamsters o boato de que algum hamster de Hong Kong foi lá e selecionou o coronavírus para controlar eles e colocar chip nas vacinas de hamster. Mas naturalmente isso aconteceu, né? Isso aconteceu por um processo natural do vírus. E talvez tenha sido o mesmo que aconteceu com humanos. O vírus circulando em outros animais ganhou algumas mutações para infectar melhor aqueles animais, só que isso também deu um bônus aí de classe para ele. Ele ganhou a habilidade de infectar humanos também, e pluf, saltou pra gente e está aqui até agora. E tanto é um processo dinâmico e bem doido que a Omicron se adaptou mais ainda à transmissão em humanos, ganhou outras mutações e nesse processo ela perdeu a capacidade de infectar os hamsters. Então agora em laboratório é difícil de testar a variante Omicron com hamster porque ela não infecta eles bem. Pelo menos não a variante que predomina. Então, o vírus, pelo menos em humanos agora, está nesse processo de ganhar ou perder mutações que também dão para ele a capacidade de infectar os hamsters. E, em paralelo a isso, ilustrando um pouco mais uma outra etapa e um outro perigo disso, saíram artigos agora, saiu um grande artigo, um grande estudo nos Estados Unidos mostrando que entre os veados de cauda branca, eu não sei se é bem esse o termo em português, mas né, white-tailed deer nos Estados Unidos, o coronavírus está bem estabelecido, muito bem, obrigado. Eles pegaram no estado de Ohio, coletaram mais de 360 animais e testaram por RT-PCR, fizeram um teste para Covid, que a gente não tem aqui, mas lá eles têm até para o veado, e encontraram mais de um terço dos bichos, 129 desses veados, com coronavírus. E com mais de uma linhagem. Eles tinham pelo menos 3 linhagens diferentes de coronavírus entre os animais que eles testaram, e em mais de uma localização diferente encontraram bichos com coronavírus diferentes. Ou seja, não faltou contato de gente com coronavírus para o veado, ou para os veados lá, e o vírus se estabeleceu muito bem entre eles e está circulando. Provavelmente, entre esses bichos, é um caminho sem volta. Ele saltou para os bichos, já ganhou mutações lá que permitem ele circular entre eles e está estabelecido. Pelo menos nessa região, pelo menos em Ohio. Conhecendo como esse tipo de pesquisa é feita nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai ver vários outros artigos com várias outras regiões testando para ver se tem outros animais também com o vírus, mas pelo menos nessa população, nessa espécie, o vírus já está estabelecido e deve ser um caminho meio sem volta. Não tem volta de transmissão para humanos, até agora não encontraram evidência de que esse vírus que se adaptou para os veados salta para as pessoas, mas está lá, das pessoas para eles, foi muito bem, obrigado, mais de uma vez. E esse pode ser o primeiro caso que a gente sabe de uma população de animais selvagens
que contraíram uma humanose de coronavírus. Existem outros vírus que a gente já viu se estabelecerem em animais selvagens. Tem vírus respiratórios humanos, por exemplo, que causam doença, morte e problema em gorilas, em chimpanzés. A bactéria da tuberculose já se estabeleceu em outros animais, o antraz de humanos para animais e causa problemas, mas com o coronavírus, até onde eu sei, é o primeiro caso que a gente tem traçado dessa forma. E isso cria, ou isso levanta uma outra possibilidade que é bastante perigosa e preocupante, que é a mistura de vírus. E aqui eu vou fazer um pequeno estudo de caso para contar para vocês do porquê que isso é preocupante e porquê que vão monitorar esses bichos bastante agora. Entre os outros bichos, a gente já teve um problema parecido com o vírus da gripe. Quando se descobriu o que era o vírus da gripe, quando ele foi isolado e caracterizado, a gente descobriu duas linhagens de vírus da gripe. Uma linhagem em humanos, que ganhou o nome de H1N1, que é o influenza A H1N1 que a gente ainda vê circulando, e descobrimos que tinha um vírus bastante parecido com o de humanos em porcos. Existe o H1N1 suíno. E aí, conforme a gente foi estudando e foi vendo, descobrimos o seguinte: esse vírus dos porcos é o vírus humano, na verdade. É o vírus que saltou para humanos lá em 1918. E dos humanos, ele saltou e se estabeleceu entre os porcos. E fundou duas populações diferentes. Um vírus segue evoluindo e se espalhando entre os porcos, tem mais de uma linhagem. E outro vírus segue evoluindo e se espalhando entre humanos. Só que eles andam em compassos diferentes. O vírus de humanos, ele circula todo ano, dá a volta no mundo, infecta todas as pessoas e causa casos de gripe o tempo todo e é selecionado pela nossa imunidade, pela nossa vacina e evolui de uma forma. Entre os porcos, como os porcos não circulam tão bem quanto a gente, de avião, de barco, o pessoal não costuma curtir muito eles dentro do avião, eles também não costumam ter muito dinheiro para pagar passagem. O que acontece é que existem populações mais isoladas de porcos no mundo, então existem mais linhagens de vírus da gripe em porcos. Tem a linhagem asiática, tem a linhagem norte-americana e existem linhagens em outros países. Elas são mais fragmentadas, eles estão mais ilhados dentro dos porcos. E o porquinho, coitado, é criado para ser abatido logo em seguida. Então, ao contrário da população humana, em que um ser humano de 30, 40, 50 anos vai ter contato com o vírus da gripe todo ano, nos porcos, como eles são criados anualmente, dificilmente um porquinho tem contato com mais de um vírus da gripe na sua vida, ou um ou dois no máximo. Então todo ano tem porquinho novo nascido para o vírus da gripe suína infectar. Então ele encontra muito menos barreira imune dentre os porcos do que entre humanos. Então ele não muda muito dentro dos porcos, porque todo dia, todo ano, tem porquinho novo para ele infectar à vontade e ele não tem muito por que acumular mudanças, mutações. Ele muda, mas não segue uma direção de seleção, como é o nosso caso da seleção imune do vírus da gripe humano, que circula o mundo todo, infectando as pessoas e encontrando vacina no processo e outras coisas mais. Então o que aconteceu desde 1918 até 2021, 2022? O vírus da gripe humana seguiu numa direção evolutiva e o vírus da gripe suína seguiu em outra. De vez em quando, o que acontece é que esses vírus entram em contato. Que alguém gripado encontra um porquinho gripado, ou que um porquinho gripado encontra alguém gripado, ou que alguém ou algum porquinho encontra uma ave gripada com outro vírus, e esses vírus trocam pedaços. Então, tanto o vírus suíno quanto o vírus humano já trocaram pedacinhos, porque o influenza é esse tipo de vírus que se enrola com outros influenzas e troca pedaço com eles. Ele consegue se reproduzir sexualmente, misturando genes, e troca pedacinhos que o nosso sistema imune reconhece. E aí o vírus muda o suficiente para o sistema imune não reconhecer mais ele nem um pouco, e ele causa um surto novo. Isso foi o que aconteceu em 2009. Em 2009 a gente teve aquele influenza H1N1 pandêmico que ficou conhecido como gripe suína, justamente porque um vírus que estava nos porquinhos tinha ganhado mutações suficientes para não ser mais reconhecido pelo nosso sistema imune. Provavelmente na Califórnia, isso foi onde foram detectados os primeiros casos, mas depois a coisa explodiu mesmo no México e por algum tempo quase virou a gripe mexicana. Mas se você for ver o nome do H1N1 de 2009, a primeira linhagem dele é H1N1 2009 Califórnia, porque foi detectado primeiro lá. Ele misturou genes com genes humanos e
virou um novo H1N1 humano com pedaços suínos, que eram pedaços de origem de outros animais, no fundo, e começou a circular entre as pessoas e causou a pandemia de 2009 que a gente viu acontecer, que foi barrada na base da vacina. E a gente conseguiu passar por ela muito melhor do que com a Covid agora. Mas o que essa história toda conta? Que um vírus respiratório consegue se estabelecer em outros animais, consegue seguir um outro caminho evolutivo e de vez em quando ele consegue fazer esse caminho de volta e causar surpresas. Então essa população de veados nos Estados Unidos com coronavírus é um sinal de que esse vírus pode se estabelecer em outros bichos, pode criar uma população lá, e se eles têm tantas entradas múltiplas de humanos, pode ser que lá na frente esse vírus consiga se misturar com o vírus de humanos e volte a causar problema pra gente. Então é um achado importante, não necessariamente por causa da doença que causa entre eles. Eu não vi até agora nada sobre o estado de saúde dos veados que pegam ele. Também não vi se eles têm campanha de kit Covid, tratamento precoce, pode pegar mesmo e por aí vai. Mas com essa população estabelecida, com esse vírus estabelecido lá, fica aí o aviso de que agora a gente tem o coronavírus circulando entre outros animais e que algum dia, lá no futuro, a gente pode ter uma bela surpresa com ele trocando pedacinhos, como é o vírus da influenza. Em especial sabendo porque o coronavírus é um vírus capaz de trocar pedaços também. Tá? O coronavírus que a gente tem, SARS-CoV-2, é um dos coronavírus que a gente sabe que é capaz de se recombinar, de misturar pedacinhos dele com outros coronavírus parecidos. Inclusive, pode ser uma das explicações para a origem desse vírus que infecta os humanos hoje. Então, vale acender uma luzinha de alerta aí para quem acompanha e monitora a circulação de vírus no mundo, porque a gente pode ver lá na frente. Então, hoje, a gente tem notícias preocupantes de pessoas no Reino Unido sendo infectadas com influenza aviário, e a grande preocupação é isso ser uma oportunidade desse vírus aviário se adaptar para humanos de novo, porque se ele fizer isso, ele vai encontrar toda uma população humana que nunca teve contato com aquele influenza em particular, e aí é outra pandemia, mas talvez daqui a 20, 30, 40, 50 anos, essas pessoas também tenham que estar preocupadas com um novo coronavírus de cervídeos que pode infectar humanos e se misturar, e vai ser preocupante. Vai ser o coronavírus cervidiário que vai ser preocupante para a gente. Então, veremos os capítulos mais para frente, mas Hong Kong com os hamsters está tendo esse problema por causa de existe um motivo para eles se preocuparem com isso, não necessariamente com aqueles hamsters com a variante Delta, mas de animais ou domesticados, ou urbanos, ou periurbanos com vírus nossos. Isso sim é preocupante e pode trazer problemas mais para frente. Agora, saindo dos animais não humanos e vindo para os animais humanos, o que a gente tem visto durante esse tempo todo é a explosão de casos da variante Ômicron. Ela é muito mais transmissível mesmo, porque ela consegue já infectar de novo pessoas que estão vacinadas ou curadas, embora cause menos problemas nessas pessoas. Com isso, ela se tornou a doença que se espalhou mais rápido aos nossos olhos. Talvez tenham outros vírus que tenham se espalhado mais rápido do que isso, talvez alguma gripe tenha explodido no intervalo de tempo menor do que esse, mas o globo todo, tantos casos de um vírus só de uma vez no intervalo de tempo tão curto, de novembro para cá, é a primeira vez que a gente vê dessa forma, e está sendo com a variante Ômicron. Nos países que ela entra, ela não causa uma onda de casos, ela causa um paredão de casos e vai se espalhando dessa forma mesmo. O Instituto de Saúde de Washington, que costuma estimar e avaliar a transmissão de vírus, avalia que no mundo todo a gente deve ter por volta de 3 alguma coisa bilhões de casos por conta da variante Ômicron pelos próximos meses. Então, mais ou menos com um pico de transmissão agora para o final de janeiro, começo de fevereiro, em alguns outros países mais para o final de fevereiro, mais para março, como algumas regiões do sudeste da Ásia, onde o vírus ainda não está estabelecido, mas ele está em franca transmissão mesmo, circulando o mundo de uma vez e causando muitos casos. É uma onda de casos tão grande e tão rápida que a Ômicron está causando um outro problema. A gente tem as vacinas e, felizmente, porque já temos mais de
10 bilhões de vacinas aplicadas no mundo, a gente passou essa marca no começo do ano agora, ela não está causando tantas mortes quanto as outras variantes até aqui. Eu vou falar mais um pouquinho disso logo mais. Mas ela está causando muitos casos, tantos casos que as pessoas estão sendo afastadas dos seus empregos, de hospitais, de escolas e outras coisas. Então a Omicron está mostrando o outro lado de uma nova doença que circula muito entre as pessoas, que é, mesmo se essa doença não for tão letal, e agora por causa das vacinas a Covid não é tão letal quanto ela foi no começo de 2020, ela ainda pode causar muito problema, muita perturbação, que é o que a gente vai ver acontecer nos próximos meses. Felizmente, um problema muito menor do que a gente viu em 2020 e 2021. Com isso acontecendo, alguns países como Israel e o Chile começam com a 4ª dose de vacina, e aí eu quero fazer uma diferença entre os dois, porque a finalidade da vacinação entre esses dois países é diferente. Israel está dando uma 4ª dose para tentar levantar o nível de anticorpos das vacinas para impedir a transmissão do vírus. Eu já falei disso algumas vezes aqui, mas vamos revisar de novo. Quando você se expõe a um organismo novo, como é um vírus, ou um pedaço dele, como é o que a gente tem dentro da vacina, independente do tipo de vacina, a nossa resposta imune começa a reagir, o nosso sistema imunitário começa a reagir contra aquele pedacinho ou aquele organismo estranho, fazendo vários tipos de defesa. Programando as células para saberem avisar que estão infectadas e destruir as células infectadas por aquele tipo de vírus e jogando anticorpos na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue ou no nosso muco, na mucosa do pulmão. Toda hora eu estou falando disso porque esse é um vírus que tem essa interface. No caso da variante Omicron, ela conseguiu escapar um pouco dos anticorpos, mas não tanto. Esse pouco que ela escapa dos anticorpos já é o suficiente, é muito mais do que qualquer outra variante até aqui, já é o suficiente para ela conseguir escapar dessa proteção da mucosa e causar infecção e circular. Para você poder barrar ela nessa interface e impedir ela de se estabelecer no seu corpo, você tem que estar com os anticorpos muito lá em cima. Isso não acontece com a primeira dose das vacinas, nem com a dose única da Janssen. Isso vai acontecer com a segunda dose das vacinas em algumas pessoas, ou com a segunda dose da Janssen, mas isso vai acontecer mesmo com 3 doses de vacina aplicadas recentemente. Porque isso não é, esse nível de anticorpos no nosso sangue não é o comum da gente ter. Isso daí é o que você vai ter presente no seu corpo logo depois de se vacinar. Mas com o tempo, esse nível de anticorpos cai mesmo. É parte da nossa resposta imune. Você monta uma resposta brusca naquele momento, mas depois ela diminui e se assenta. E é o normal para várias outras vacinas, para várias outras doenças. Mas no caso do coronavírus, para a Omicron, essa diminuição natural de anticorpos já é suficiente para o vírus se estabelecer e se transmitir. Então, humanos que estão querendo barrar o vírus na base da vacina, para não ter que fechar, não ter que isolar, não ter que usar máscara e fazer outra coisa, vão ter que aplicar vacina de novo para poder fazer isso. Então, o Israel, que é um dos países que começou a vacinar primeiro, então já está vacinado há mais tempo e já está com mais queda de anticorpos, agora começa a aplicar essa 4ª dose para proteger as pessoas. E eu destaquei isso tudo para dizer que o que eles estão tentando fazer com essa 4ª dose é dar uma proteção que funciona, mas que não é para o que as vacinas foram desenhadas. Se você for falar com a fabricante, com a Pfizer, ela vai falar, claro, dá a 4ª dose, os anticorpos já estão caindo, você toma de novo, pode contratar 4ª, 5ª, 6ª dose. Agora, se você for falar com a OMS, com quem está planejando proteger mais pessoas no mundo com vacinas, essas pessoas vão falar, olha, 4ª dose vai dar um ganho marginal de proteção aí. O ideal seria essa dose estar indo para outras pessoas que até agora não tomaram nem a primeira, ou que estão precisando da segunda, e por aí vai. As vacinas não foram desenhadas para esse tipo de proteção nessa situação. E eu tendo a concordar com isso. Acho que 4ª dose agora é um pouco cedo, frente ao que a gente está vendo de desempenho das vacinas, e essas vacinas estariam sendo mais bem aplicadas nos países que não estão com a vacinação em dia, que estão para trás com isso. Mas é o que já está acontecendo por lá. O que é um pouco diferente do que está acontecendo no Chile agora. Por que um pouco diferente? Porque o Chile aplicou muito um outro tipo de vacina que não é a vacina da Pfizer, que não é a vacina de RNA, que produz muitos anticorpos. O Chile aplicou uma outra vacina, que é a Coronavac, que é uma vacina inativada. E
essa vacina inativada foi especialmente afetada pela Omicron. A Omicron conseguiu escapar dos anticorpos produzidos por todas as vacinas, mas pelos testes que a gente viu até aqui, ela escapou muito bem dos anticorpos produzidos pelas vacinas inativadas, o que inclui o que a China tomou em massa, da Sinovac e da Sinopharm, o que a Índia tomou em massa com a Covaxin, e o que aqui nas Américas a gente também recebeu em massa, que é a Coronavac, por exemplo, que o Chile e o Brasil tomaram. Esses testes em laboratório não nos mostram o quanto o vírus consegue escapar ou não da resposta celular das células, do quanto o nosso corpo está desprotegido contra a Omicron ou não. Por todas as outras vacinas que a gente viu até aqui, o vírus não deve ter escapado muito. Então as pessoas podem pegar a Omicron, pessoas vacinadas, elas podem pegar a Omicron, elas podem ter o vírus no sistema respiratório, transmitir, embora por menos tempo e em menor quantidade do que as pessoas não vacinadas, mas elas não tendem a ter complicações. O vírus não causa aquela inflamação tão grave no pulmão quanto ele causa em quem não se vacinou. E com isso o vírus circula, mas não causa hospitalizações, que é o que a gente está vendo com a Omicron no mundo. Países onde não se vacinaram muito, como Moçambique e Angola, por exemplo, estão tendo uma onda de mortes pesada agora, uma onda que já está quase tão alta quanto alguns dos piores momentos que eles enfrentaram, se não tiver igual. Não é a pior onda de mortes, ela parece ser um pouco mais atenuada do que as outras, do que a Delta, por exemplo, mas é seríssima também. Diferente de países com muita vacinação, como Dinamarca, Noruega, Canadá, Portugal, que estão vendo muitos casos, estão vendo um aumento de mortes, mas nem de longe o que eles já viram com a vacina, com outras ondas menores. Porque a Omicron está causando muitos casos. Então o Chile está com esse dilema. Eles vacinaram com uma vacina inativada, que a gente ainda não sabe na prática o quanto protege contra o vírus, porque não é a vacina usada no Reino Unido, nos Estados Unidos e na África do Sul, que são os países que viram primeiro a Omicron de perto. Esses países vacinaram mais ou com a RNA ou com a vacina de adenovírus de Oxford AstraZeneca. E, no caso deles, dar essa quarta dose de reforço funciona como um reforço que pode restaurar a proteção de anticorpos, não para impedir a transmissão do vírus, mas para garantir de vez que você não vai ter hospitalização. Então, embora sejam dois países que estão entrando na quarta dose, eu diria que é uma quarta dose que vai ter papéis diferentes. A proteção que vão receber em Israel é diferente da proteção que vão receber no Chile. E aqui no Brasil, quem estudou a resposta imune contra a Coronavac, aliás, promovida pela Coronavac, como o Júlio Croda, que é médico, infectologista, trabalha na Fiocruz e é professor da Federal do Mato Grosso do Sul, que estudou a proteção e a eficácia, ou melhor, a efetividade da Coronavac em idosos no Brasil, tendo visto esses resultados da interação da Coronavac com a Omicron, ele e quem trabalhou com ele sugere que quem recebeu 3 doses de Coronavac, primeira, segunda dose e depois a dose de reforço com ela, receba um outro reforço, de preferência de uma vacina de RNA como a Pfizer, para garantir a proteção nessas pessoas. Então a gente ainda vai descobrir, infelizmente, na prática, qual é a interação da Coronavac com a Omicron. Podemos esperar que ela ainda proteja bem contra a hospitalização e outras coisas, mas a gente não sabe quão boa vai ser essa proteção em relação às outras vacinas. Então, mesmo aqui no Brasil, quem estudou a resposta dessas 3 doses entre os idosos, que já naturalmente respondem menos a vacinas, sugere que se use também uma quarta dose. Então, é uma situação diferente da situação de Israel, no caso do Chile, e eu diria que talvez aplicável, aliás, eu diria não, o Júlio Croda diz que é aplicável aos brasileiros que tomaram 3 doses de Coronavac. Seria bom essas pessoas receberem uma quarta dose, de preferência uma quarta dose de uma outra vacina, para poder ter uma proteção contra hospitalização. Não é para prevenir transmissão nesse caso. Mas é nesse pé que a gente está com a circulação de vacina. Por que a gente está nesse pé? Por que isso tudo é preocupante? Porque a gente chegou nessa situação de ter uma onda do vírus varrendo o mundo. Esse vírus agora causa menos problemas. Quem tomou 2 doses e principalmente quem tomou 3 doses de vacina está bem protegido. O Comitê Europeu, a Anvisa Europeia, que é a Agência Regulatória de Saúde lá, publicou dados recentes em relatório mostrando que quem tomou 2 doses e principalmente quem tomou 3 doses está muito protegido contra a Omicron. A grande maioria das infecções nessas pessoas são infecções com poucos sintomas, tanto que tem gente confundindo isso com gripe, inclusive aqui no Brasil.
Às vezes as pessoas nem sabem que estão com o vírus, mas ele ainda é transmitido, e por ser transmitido ainda, ele encontra as pessoas que não se vacinaram. Então o que está acontecendo com o mundo agora? O que a gente está vendo? 2 doses de vacina, principalmente 3, estão protegendo bem as pessoas, mas o vírus ainda circula. A gente teve, no final do ano passado, no começo desse ano, o licenciamento de pelo menos 2 antivirais contra o coronavírus. A gente tem o medicamento da América Americana, que é o Monopiravir, que, como eu já disse aqui, não tem lá os melhores resultados. Ele precisa de muitas doses e é um tratamento muito caro para realmente proteger bem as pessoas. Então eu diria que ajuda, mas não é uma droga que muda o curso da doença de fato, ou muda o que a Covid causa aqui. E mais recentemente o Nirmatrelvir, ou Paxlovid, como é o nome comercial dele, do antiviral da Pfizer, que eu já expliquei no episódio anterior como é que funciona, o que é esse tipo de antiviral, o que ele faz com o vírus, mas impede o vírus de amadurecer as partículas dele, de formar completamente as partículas nas células. No caso desse medicamento em especial, ele, nos testes e por todo o resultado que ele mostrou até aqui, ele funcionou muito bem, impedindo as pessoas de serem hospitalizadas, ou melhor, impedindo o vírus de causar danos o suficiente nas pessoas que levam elas à hospitalização. Então a gente tem uma mudança estrutural contra a Covid. Tem as vacinas e começa a ter agora os primeiros tratamentos que de fato impedem hospitalizações. Ainda é muito difícil desses tratamentos resolverem o problema da doença. E eu, em particular, não acho que isso vai resolver nunca o problema da doença, porque resolver a doença a gente resolve com vacina, que funciona por muito mais tempo e que é muito mais barato do que você pagar. No caso, os Estados Unidos comprou 10 milhões de doses de Paxlovid a $500 o tratamento por pessoa. Então, para quem comprou em larguíssima escala, pagando preço de governo, são $500 por tratamento, né? Isso dá, no real de hoje, uns R$5.000 depois de pagar imposto, se não mais do que isso. Em compensação, a vacina, você vai pagar 30, 50, 100 reais na dose ou nas 2 doses e a pessoa está protegida por muito mais tempo do que ter que tomar um tratamento ali. Então, assim, é muito mais caro e é uma solução que é limitada. A Pfizer, por enquanto, tem condições de produzir 50 milhões de doses, ou 50 milhões de tratamentos para o mundo todo de uma vez. É diferente de vacinas. Como eu disse, a gente já está em 10 bilhões de doses distribuídas e aplicadas. Então, 5 milhões de pessoas com potencial de terem sido vacinadas aqui, se a gente não contar a dose de reforço. Então é uma outra escala do que as vacinas podem fazer. Mas esse tipo de tratamento, para quem é imunodeficiente, imunocomprometido, para quem tem muitas comorbidades, para quem não respondeu bem à vacinação e outras coisas, também ajuda a resolver o problema das pessoas com Covid. Então o que a gente está vendo no mundo acontecer agora e o que é a tendência que eu diria daqui para frente? Os países tomaram um susto com o espalhamento da Omicron, ficou todo mundo de olho para saber o que ia acontecer com hospitalizações, com internações, principalmente na África do Sul, mas depois no Reino Unido e nos outros países. E o que se viu foi que elas estão subindo, a gente está vendo um aumento de hospitalizações e mortes, mas não é de longe o proporcional que a gente vê de casos. A gente viu agora no começo de 2022, pela primeira vez, o mundo bater 1 milhão de casos de Covid, depois 2 milhões de casos e agora já passamos de 3 milhões de casos de Covid em um único dia. Então a gente está batendo recorde atrás de recorde de número de casos, mas nem de longe hospitalizações e mortes proporcionais a isso. Aliás, muitas hospitalizações por Covid, principalmente nas regiões com mais vacinação, estão sendo pessoas que estão sendo hospitalizadas por outros motivos e quando dão entrada no hospital, descobrem que estão com Covid porque os hospitais fazem teste, porque eles têm que proteger as outras pessoas que estão dentro do hospital do coronavírus e essas pessoas precisam de isolamento e outras coisas. Então, assim, ainda tem essa diferença de hospitalização de quem foi hospitalizado com Covid ou de quem foi hospitalizado por causa da Covid. Então, com isso tudo, a gente vê mesmo menos hospitalizações e menos mortes, principalmente onde se vacinou bastante contra a Omicron. E o que isso está despertando? Nas pessoas não vacinadas, ainda é uma coisa muito séria. A Omicron ainda causa muito problema. A gente viu a Rússia batendo 1.100, 1.200, 1.500 mortes oficiais por Covid por dia.
o que quer dizer que eles passaram de 3 mil mortes por dia num país de 140 milhões de habitantes no final do ano passado. Em mortes em excesso agora na Rússia, pelos números do Ministério de Estatística russo, eles já passaram de 1 milhão de mortes em excesso. 300 e tantas mil são oficiais por Covid, mas as outras, grande parte também é Covid, por causa de tudo que a gente já conversou aqui várias vezes. Então, assim, onde não se vacinou muito, o vírus ainda está matando muita gente. Entre os americanos não vacinados, que é principalmente quem está morrendo de Covid agora nos Estados Unidos, eles estão batendo 1.500, 2.000 mortes por dia de novo. Então, o vírus segue causando um estrago muito grande entre quem não se vacinou. Só que agora que os países perceberam que para quem tem vacina, para quem está vacinado, para quem tomou dose de reforço, a situação não é tão séria, a coisa começa a mudar um pouco. A maneira como a doença está sendo tratada está mudando. Se vocês forem ver o discurso, por exemplo, do Biden nos Estados Unidos, ele já se refere à pandemia dos não vacinados. Se você for ver o discurso do Ministério da Saúde alemão, eles já se referem à pandemia dos não vacinados. Então lembra, no começo de 2020, quando o pessoal fez umas contas e falou, se a Covid só mata os idosos, mantém eles em casa e está de boa, que a gente viu pessoas falando isso, inclusive gente falando que era até bom, porque resolveu o problema da Previdência aqui no Brasil, e não tem o menor cabimento, mas começa a se fazer o mesmo tipo de cálculo agora, e o mesmo tipo de avaliação. Então, por exemplo, o Reino Unido já levantou nas estatísticas, 10% da população, que são os não vacinados, 9% ou 8%, é um pouco menos de 10%, são mais de 60% dos internados em UTI. Só que agora é, entre aspas, aí uma escolha pessoal de quem não se vacinou. Então fica um pouco mais fácil culpar essas pessoas por isso. Então a gente começa a ver os não vacinados sendo transformados em bode expiatório agora da pandemia. Então quando o Biden fala é a pandemia dos não vacinados, o que ele está falando implícito nisso? Ele está jogando a culpa em quem não se vacinou e falando, olha, se a gente tiver que parar por causa de hospitalização, se tiver algum problema aqui, se você não pode sair na rua por causa do coronavírus e você tomou suas vacinas, é culpa de quem não se vacinou. Quebec virou e falou, vamos criar um imposto sobre não vacinados agora, porque eles são os principais internados, eles são os principais hospitalizados e não tem condições do resto da população pagar a hospitalização e o tratamento de saúde de quem não quer se vacinar. Então essas pessoas vão ser pesadamente tarifadas. Sem falar em outros países que estão transformando a vacinação em algo obrigatório agora, vide Áustria, Itália, Grécia, que ou estão obrigando as pessoas a se vacinarem ou estão multando quem não se vacina. Então a gente está começando a ver essa mudança cultural, principalmente nessas regiões onde tem comunidades não vacinadas, fortes, grandes, onde o vírus continua circulando muito e causando muita hospitalização, de estigmatização de não vacinados e uma transformação de falar que eles são os culpados pelo que está acontecendo agora. Porque se você olhar para os números, eles são os mais internados mesmo. Eu, Átila, como alguém que trabalha com vírus, que estuda isso, acho muito complicada essa estigmatização por vários motivos. Tem gente que não teve acesso à vacina, tem gente que não tem acesso à saúde e por não ter acesso a um sistema de saúde bom, ou pelo menos o presidente não ter contato com profissionais de saúde, não se sente segura para se vacinar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não tem uma rede de saúde pública, ou aqui no Brasil, em regiões onde falta SUS, as pessoas podem até ver a vacina presente ali, mas não tem essa cultura, não se sentem à vontade de se vacinar. E vai ter gente que simplesmente não pode se vacinar, não tem como, não por causa de problemas imunológicos, outras coisas, que não vai se vacinar. Sem falar nos caras tipo o Djokovic, que tem uma empresa que é investidor numa empresa que desenvolve tratamento para Covid e que se beneficia das pessoas não tomarem vacina. Mas, assim, mesmo pessoas bem intencionadas, que estão querendo, né? Eu não estou dizendo que ele é mal intencionado, mas tem um conflito de interesses aí. Mesmo entre as pessoas bem intencionadas e que são a favor de vacinação e outras coisas, tem gente que não pode, não vai se vacinar, não teve ainda a chance de se vacinar. E eu acho que a gente fica a um passo
de culpar outras pessoas por isso também. Então, ok, resolveu, tem 95%, 93% da população vacinada. Agora a maioria dos hospitalizados voltam a ser os idosos, ou vão ser os diabéticos, ou vão ser as pessoas com problema de pressão alta. E se você já culpou um grupo e falou esse grupo é o grupo que é responsável por parar o país porque não se vacina, está um passo de virar e falar, agora o país está parado por causa desse outro grupo aqui que está morrendo no hospital. E é um caminho escorregadio e complicado esse de estigmatizar as pessoas e culpá-las por isso e transformar a doença nisso. Então, por mais, né, que eu seja a favor da cavalaria passando na Zarabatana, vacinando todo mundo, eu acho complicado negar o acesso à saúde ou culpar quem não participa disso dessa forma. Mas os países vão sofrer uma pressão enorme econômica para voltar a funcionar. Como eu disse, a Omicron, por se espalhar tanto, mesmo que não cause casos tão graves, gera problemas econômicos, inclusive, de ter as pessoas isoladas, mas aí começa a se fazer a conta. Bom, por que eu vou mandar o profissional para casa se ele testou positivo para Covid, se ele está assintomático, se ele está bem, e se outras pessoas para quem ele passar o vírus, se tiverem vacinadas, vai estar todo mundo bem também. Não vai, tá? Não é garantido isso, mas dentro da simplificação da pressão econômica, a conta que se faz é essa. E aí começam a surgir campanhas como, por exemplo, o CDC americano, o Centro de Controle de Doenças, falando, não, pode ficar só 5 dias em isolamento aí, e se você não está com sintomas, se você não testou positivo, põe uma máscara e volta e está tudo bem. Tem uma campanha do CDC que diz literalmente, não deixe o coronavírus tirar a sua vaga, se vacine. Implícito nisso está o quê? Se você está vacinado e pegou o coronavírus, continua trabalhando. E é essa pressão que a gente está vendo acontecer no mundo agora. Então, o movimento anti-vacina tem força? Tem muita gente sem se vacinar. Mas agora, essas pessoas viram a pedra no caminho de quem quer pôr a economia para girar de novo. Então, quem está vendo os funcionários serem afastados porque testaram positivo para o Covid, quem está vendo agora os funcionários que estavam com medo dos filhos pegarem coronavírus, agora estão com os filhos vacinados ou vacinando ou a caminho de vacinar. E conforme a vacina vai se espalhando dessa forma e a gente vê as pessoas vacinadas muito melhor de saúde do que as pessoas não vacinadas, começa a ficar fácil demais pintar um alvo nos não vacinados e colocá-los como os grandes responsáveis pelos problemas que a gente vai ter daqui para frente. Por mais que seja uma resposta distorcida, que simplifica demais uma questão que não é tão simples e que distorce o que de fato acontece. Mas o bode expiatório tem a sua função e é isso que está acontecendo agora com os não vacinados. Então vocês podem esperar agora, pelas notícias que a gente vai ver ao redor do mundo e pelo que está acontecendo nos países daqui para frente, que países como a Áustria vão fazer ou a vacinação compulsória, ou obrigatória, ou passiva de multa para quem não se vacina, ou com consequências como imposto para quem não se vacinou, como em Quebec, ou ter que pagar sua internação mesmo no sistema público de saúde, como acontece em Singapura, porque essas pessoas passam a ser vistas como quem está freando a economia do mundo, que podia estar circulando de novo, podia estar rodando de novo com a Omicron aí ou não por causa da vacinação. Para alguém que está mais preocupado em evitar casos, evitar doença, evitar a circulação do vírus, acho um caminho muito arriscado e acho um caminho que depende diretamente de algo que a gente não controla, que é não ver uma nova variante que escape bem o suficiente do nosso sistema imune, que volta a causar hospitalizações mesmo em vacinados. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas eu descrevi para vocês aqui no começo algumas coisas, como o vírus já aparecendo em outros animais, e algumas outras coisas que a gente começa a ver de transmissão e tudo, que dão a chance dele poder fazer isso. Não diz que ele faz, nem diz que ele vai fazer, não tenho como saber se ele é capaz de fazer isso nesse momento, mas um vírus como o vírus influenza da gripe já fez isso algumas vezes, e a gente já teve problemas com ele por isso. Então é um jogo delicado, mas é um jogo que pelo menos por esse ano de 2022 está a favor das vacinas, está a favor dos fabricantes de vacinas empurrarem outras doses que eu acho mais desnecessárias, como uma 4ª dose em Israel, ou como uma nova versão da vacina contra a Omicron, porque as vacinas ainda funcionam bem para prevenir hospitalização. Era melhor a gente estar mandando essas doses para os países que não vacinaram muito até aqui. E a gente vai ver
é esse alvo sendo pintado nas pessoas que não se vacinaram no resto do mundo. Aqui no Brasil a situação está um pouco diferente. A gente tem 2 ministros indo visitar uma criança com um problema cardíaco congênito, que já tinha problema cardíaco antes de se vacinar, para poder transformar isso numa história e botar medo nas pessoas para não vacinarem os seus filhos, o que é complicadíssimo, vai contra tudo que o resto do mundo está fazendo, mas é bastante condizente com o que a gente viu até aqui no Brasil. Então, pelo menos no resto do mundo, a gente vai ver uma pressão muito grande para as pessoas se vacinarem. Diferente do que acontece aqui no Brasil, que a gente está vendo a pressão do governo para as pessoas não se vacinarem, ou pelo menos não vacinarem os filhos. Então é isso que eu tinha para contar para vocês. Foi um resumo muito longo do que a gente viu até aqui, mas a gente estava bastante tempo sem conversar sobre isso tudo que está acontecendo no mundo, e estamos nesse momento de grande mudança da Covid. Então, com a Omicron agora, a gente vê que com novos tratamentos e com o vírus não escapando tanto assim da vacina, pouco a pouco, conforme as pessoas vão se vacinando, se não aparecer um vírus que escape demais da imunidade, a gente pode ter essa proteção parcial de infecções passadas ou principalmente de vacinações passadas, fazendo com que a doença não seja tão grave. Então, tirando a China, que é o único país, ou um dos únicos países que ainda consegue se manter livre de coronavírus na base de muita força bruta, no sentido de testar muita gente e manter muita gente fechada quando esses casos acontecem, o resto do mundo está tentando aprender a conviver com o vírus na base da vacina e na base das máscaras, por mais que, na minha opinião, ainda seja cedo demais para fazer isso. Mas a pressão econômica vai nessa direção. Um abraço para todos. Tomem a dose de reforço para fazer parte desse grupo de pessoas que estão muito mais protegidas e que nem vão saber direito se pegaram vírus. Se protejam bastante, usem máscara, se cuidem, e se vocês pegarem a Omicron, que é uma coisa que está sendo cada vez mais frequente, tomem o cuidado de se isolar, ficar longe dos outros, tentar não passar esse vírus para frente, porque por mais que ele não seja um problema na maioria dos vacinados, ele é um problema ainda para todo mundo, é um problema para quem não se vacinou, que nem o meu filhote, como o meu filhote aqui, e era bom que a gente não tivesse que lidar com isso tanto de uma vez agora como a gente está vendo. E mesmo com tanta gente vacinada, ainda é capaz de faltar leito de hospital, ainda é capaz de faltar profissionais em hospital afastados por estarem com Covid, mesmo que com poucos sintomas, por conta desse pico de casos que a gente vai ver pelas próximas semanas. Até a próxima e um abração para todos.